Agora, falando um pouco sobre o que são, os quilombos, eles também conhecidos como mocambos, eles foram comunidades formadas no Brasil durante o período colonial por africanos escravizados e seus descendentes. Os quilombos, eles são entendidos como espaços de resistência de africanos, uma vez que eram formados por escravos fugidos, E essas comunidades, elas se estabeleciam no interior do Brasil, mas muitas surgiram ao redor de grandes cidades, como o caso dos vários quilombos formados nas proximidades do Rio de Janeiro, lá no século XIX. O primeiro registro sobre um quilombo formado no Brasil remonta ao ano de 1575, para um mocambo que surgiu na Bahia. Os quilombos eram locais onde os escravos fugidos poderiam desenvolver uma vida em liberdade, buscando meios para garantir a própria sobrevivência, estabelecendo laços comerciais com moradores próximos, instigando outros escravos a fugirem e procurando muitas vezes reconstruir um estilo de vida parecido com o que possuíam no continente africano. Agora um pouco de como surgiram os quilombos. Conforme mencionado, surgiram em meados do século XVI e foram resultado da resistência dos africanos escravizados. E esses escravos, eles eram trazidos ao Brasil por meio do tráfico negreiro, e usados aqui principalmente na produção do açúcar. A crueldade da escravidão, marcada por agressões físicas, má alimentação e várias outras coisas, que a gente já conhece, motivava a resistência escrava. Aqui no Brasil, os escravos fugiam e escolhiam regiões estratégicas que garantiam a eles o máximo de proteção contra os portugueses, onde construíam vilas. E essas vilas formadas por escravos ficaram conhecidas como quilombos, um termo no quimbundo que era usado para referir a acampamentos militares que eram formados na região de Angola. Entre as centenas de quilombos que se formaram ao longo da história brasileira, o de maior destaque foi, sem dúvidas, os quilombos dos Palmares. Este ficou conhecido por ter sido o maior quilombo de nossa história, chegando a possuir cerca de 20 mil habitantes espalhados entre os vários mocambos que o formavam. O Quilombo dos Palmares foi formado na Serra da Barriga, localizada no atual estado de Alagoas. A primeira menção a este quilombo remonta a 1597, mas acredita-se que tenha se formado antes disso e provavelmente foi formado por escravos que haviam fugido dos engenhos da capitania de Pernambuco. Palmares foi construída em uma região de difícil acesso e repleta de palmeiras, o que lhe rendeu o seu nome. O principal mocambo que formava Palmares era o mocambo macaco, mas este quilombo possuía outros mocambos, como Andalactuxe, Ocenga, Cacau e muitos outros. O mocambo macaco chegou a possuir cerca de 6 mil habitantes, e em Palmares era produzido tudo o que os palmaristas necessitavam para sobreviver. E desde muito cedo, os habitantes precisavam lutar para garantir a sua sobrevivência e liberdade. Isso porque tem-se notícia de que já em 1602 houve expedições enviadas pelas autoridades coloniais com o intuito de destruir Palmares. O movimento de luta das comunidades quilombolas por seus direitos e por sua identidade é histórica e política. Traz em seu íntimo uma dimensão secular de resistência, na qual homens e mulheres buscavam o quilombo como uma possibilidade de se manterem física, social e culturalmente em contraponto à lógica escravocrata. As lutas pela defesa dos territórios se fazem presente em diferentes períodos históricos em muitas comunidades atualmente categorizadas a que se auto-identificam como quilombolas. E essas possuem uma multiplicidade de denominações em seus distintos contextos, tais como terras de preto, terras de santo, mocambos, quilombos, dentre outras. A luta pelos seus territórios, organizada a partir do artigo 68
do ato das disposições constitucionais transitórias da Constituição Federal de 1988. Traz uma nova moldagem para essa mobilização. Resulta alguns anos após a sua promulgação, nas primeiras terras quilombolas tituladas no Brasil. E para finalizar, a gente consegue entender que as comunidades quilombolas apresentam um processo crescente de mobilização e organização, cuja pauta é a busca pela efetivação dos seus direitos, com ênfase para o direito à terra. É importante ressaltar o enorme passivo do Estado brasileiro para a efetivação dos direitos quilombolas, materializado pela escassez de recursos, meios técnicos e infraestrutura, além dos graves conflitos presentes na parte dos territórios quilombolas. Contudo, é visível o crescimento dessa rede, que reúne comunidades de diferentes realidades, reunidas a partir de uma pauta comum: reivindicação de direitos.